Dia, gente, que a paz de Jesus nos envolva nessa manhã, que haja realmente muita luz, como a música veio nos trazendo, né? Quanta luz nesse ambiente. E a gente se sente realmente envolvido por muita luz ao chegarmos aqui. Trazemos nossas dores, nosso coração muitas vezes apertado, o ônibus que não passa, né? A dificuldade de achar vaga, a vida atribulada que nós levamos. Então a gente precisa realmente chegar num local como esse e sentir que a luz desse ambiente está nos envolvendo. Porque à medida que chegamos aqui, às vezes até antes de chegarmos, né? A gente já vai sendo envolvido, tratado pelos amigos espirituais vinculados a esta casa, a esta atividade em especial, a esta tarefa, né, de estudo, com os responsáveis, com os pais que frequentam a casa. E nós estamos numa época em que a gente precisa realmente estar muito envolvido, muito amparado, porque o mundo ele tem oferecido tantas situações de dificuldade para a gente que fica difícil a gente conseguir ter essa característica, essa recomendação que Jesus nos fez. Hoje a gente está estudando um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo que trata de uma bem-aventurança, né? Num dos sermões, né, no Sermão do Monte, Jesus veio trazendo uma série de orientações. E isso recebeu o nome das bem-aventuranças. Lógico que existem outros conselhos, mas as bem-aventuranças são as mais famosas, vamos dizer assim, do Sermão do Monte, né? Então, quando a gente fala bem-aventurados, a gente está falando daqueles que serão felizes, aqueles que são que estão num processo de encontrar felicidade. Vamos colocar assim, né? E aí Jesus disse: bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Vamos lá, bem-aventurados os brandos. O que é ser brando? O que é brandura? O que é ser pacífico? O que é você ter paz e conseguir levar paz para o outro? Não só sentir-se em paz, mas também conseguir manter o ambiente em que você está em paz. Porque às vezes a gente até tá, sabe quando a gente tá de boa? Tá numa boa, ninguém me abala, ninguém me tira do sério, mas a minha postura incomoda os outros? Será que eu estou levando a paz com as minhas atitudes, com a maneira que eu estou procedendo? E um pedacinho, né, lá no item 6 desse capítulo, fala de afabilidade e doçura. Ser afável é ser gentil. É a característica da gentileza. Ser doce. Sabe aquela pessoa que é doce, mas não é doce que nem Giló não, tá, gente? É doce de verdade, porque a gente costuma brincar lá. O pessoal fala: Vânia, você é um docinho. Só porque eu sou pequena. Mas ninguém sabe o que vai no meu íntimo, não é? Aí eu costumo brincar assim, sou doce como o doce de Giló, né? Eu nunca comi não, mas não deve ser. Pois é, tem doce de Giló? Tem. Que é isso? Estou precisando provar esse doce. Porque tem laranja da terra, eu conheço. Laranja da terra tem aquele amarguinho, né? Aquele amarguinho. Vamos experimentar um doce de Giló. Eu vou procurar. É isso aí. Então a gente percebe, né? Talvez nós sejamos como o doce de Giló. Já temos alguma doçura, mas ainda temos um amarguinho, né? Esse amarguinho que a gente está precisando transformar. Avança, por favor, José. Aí, primeiro, gente, antes da gente falar, eu queria trazer, e depois a gente vai pensar de novo sobre isso. Vamos tentar entender que nós somos o que nós somos. Sou o que sou, caminhando para um ser ideal. A gente ainda tem um amarguinho do Giló, sim. E Deus olha para isso entendendo que nós estamos num processo de melhoria como pessoas. Vamos nos aceitar como nós somos, tentando melhorar algumas coisas que nós apresentamos. Gosto de mim como sou, sem ilusões. Então, se alguém diz: Vânia, você é um docinho, doce como Giló, doce de Giló, né? Eu sei o que eu sou, mas eu gosto de mim, do jeitinho que eu sou.
tentando me melhorar a cada dia, né? Sem ilusões, sem expectativas, com erros e acertos, como todos em volta, todo mundo aqui, gente. Tem o doce e ainda tem o amargor, né? Sem culpa, sem pressa, sem querer dar saltos grandes que vão me fazer me decepcionar comigo mesma. Entendendo que eu ainda vou errar, mas olhar para aquele erro e pensando, não, peraí, eu não preciso mais cair nessa situação, nessa armadilha que talvez eu mesma tenha criado, fingindo ser algo que eu não sou, uma brandura que eu ainda não tenho, mas que eu estou lutando para começar a desenvolver, né? Para afirmar, com aceitação e auto-amor na medida do possível, gente, na tentativa, errando, levantando, tentando ser melhor. Então vamos lá. Esse é o primeiro pensamento. Aí tem uma palavra ali que estranha, né? Metanoia. Metanoia é a mudança de pensamento. É você pensar diferente. É você se transformar. Mas para que trazer essa palavra, Vânia? Porque a gente vai assistir um vídeo que o título é esse, né? Então, metanoia é transformação, é mudança, porque o pensamento está se tornando diferente. Tudo é mudança, né? O celular cai, é mudança. É só colocar de novo, né, gente? Então vamos pensar nisso, na metanoia de cada um de nós, na transformação que a gente precisa fazer. Vamos assistir esse videozinho que ele é bem interessante, prestem bastante atenção. Ele é sem som. É, sem só uns barulhinhos, né? Fecha.
Vamos lá. Vamos tirar aí algumas conclusões em relação ao vídeo, né? Se nós estivéssemos no lugar da senhorinha, vocês perceberam que ela estava incomodada já desde o início? Vocês perceberam que ela lá com a máquina, quando a máquina emperrou, ela já saiu socando, né? Quem de nós teria essa atitude? Fiquem tranquilas. Não precisa nem responder, pode só pensar. Pode só pensar, né? Mas vamos pensar também que talvez a gente não tivesse por medo de estragar a máquina e alguém chamar nossa atenção, né? A gente está perdendo dinheiro ali na máquina. Mas a gente sabe que a atitude correta não é essa. De socar a máquina. Ok, não vamos julgar. Quem não teria a atitude dela pensando que alguém está pegando o seu biscoito, abrindo o saco de biscoito, comendo do seu biscoito que você comprou? Será que a gente ficaria irritado? Seria fácil lidar com tranquilidade? Ela foi gentil, afável? Agora vamos pensar no rapaz. O dono do biscoito era ele, gente. Qual foi a atitude dele? Como é que ele agiu em relação ao comportamento? Na tranquilidade, gente. E ela não, porque quando a gente está sem o som, né, não ficou tão nítido. Enquanto ela está ali gesticulando, falando, reclamando, ele está ouvindo a musiquinha. Ele está com um aparelhozinho, né, com fone. Ele está ouvindo a música, não sei nem o que passa na mente dele, né? Talvez o respeito por ele ser uma senhora de idade. Talvez a questão dele realmente ter essa tranquilidade dentro de si. E ele age de uma forma afável, doce, gentil, que eu não sei se nós teríamos essa atitude. Ela já estava incomodada no momento que ela chegou e viu que ele estava ali. A pessoa que às vezes tenta se isolar, não quer, né, o contato com o outro. Aí você tem que sentar no banco com aquela mesma pessoa. Agora imagina o que passa na mente dela ao perceber que quem estava pegando o biscoito do outro era ela, né? Não, exatamente, não dava tempo ela ali já dentro do trem, né, de falar alguma coisa, não tinha como ela dizer, pedir desculpa, entregar o saquinho do biscoito. Mas a gente precisa afirmar, não no julgamento da senhorinha, né? Porque no momento de irritação a gente às vezes fala o que não deve, a gente magoa o outro, a gente fala coisas que se arrepende depois, né? Vamos pensar no comportamento dele, porque foi de uma serenidade, de uma tranquilidade, de uma gentileza. Isso é afabilidade também, né? Isso é doçura. Talvez em algum momento lá da vida ele tenha lá as dificuldades de se manifestar de uma forma tranquila. Mas ali naquele momento foi uma prova e tanto, gente. Né? Você tá lá com o seu biscoitinho, comendo o seu biscoito, a pessoa pega, ele pega de volta, ela ainda reclama. Então, a gente começa a observar, né? Não é fácil, né? Divide, peraí, vou deixar ela triste, não. Vamos dividir esse biscoitinho aqui, tá, senhorinha? Toma esse biscoitinho e come o outro, né? Então, a gente começa a observar que se você tiver tranquilidade para lidar com algumas coisas, a gente passa pela situação que normalmente nos tiraria do sério, né? Deixaria a gente irritado, que a gente costuma dizer assim, ai, isso me irrita demais. Ah, não sei quem me irrita muito. Mas, na realidade, não é o outro que nos irrita. Não é a situação que nos irrita. É a nossa tendência a se irritar. Nós é que somos irritáveis, vamos colocar assim, né? Não é o outro que é irritante. Não procede, não vem do outro. Vem sempre da gente. É sempre a gente. Ah, não, mas a atitude do outro faz isso. Não, eu sei que a atitude do outro faz. Como a atitude da senhorinha foi desagradável para o rapaz. Só que ele se irritou? E poderia ter se irritado. Quantos de nós passamos por situações em que nós poderíamos ter deixado de nos irritar? A gente poderia ter segurado um pouquinho a onda. A gente poderia ter respondido de uma outra forma, né? Vamos lá, Josemir. E aí eu fui pegando pedaços pequenos do Evangelho para a gente conversar um pouquinho, tá?
Então vamos lá, nesse item diz assim: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Então vamos lá, o que é benevolência? É bondade, é você ser bom. E não é ser bom só com a questão material. Isso a gente chama de beneficência, né? Então, quando você traz alguma coisa, que você doa alguma coisa material, a gente está falando de beneficência. Mas quando a gente fala de benevolência, a gente está falando de uma coisa muito maior. É o sorriso, é o responder de forma educada, é o ouvir o outro quando o outro está passando por uma situação difícil. É quando alguém já está assim, com uma certa idade, esquece um pouco as coisas e repete as histórias. E a gente escuta a história de novo. Mesmo que você já conheça. Aí eu me lembro de uma época que eu ia todo dia à tarde tomar café com a minha avó, né? Sinto falta disso até hoje, né? Eu ia lá tomar café com a minha avó à tarde. Ela contava as mesmas histórias de quando ela era criança, de quando ela ficou jovem, etc, etc. Era a mesma história. Mas lógico, era o amor da minha vida, né? Mas a gente tem essa paciência para com todos, para escutar as mesmas coisas. Isso também é benevolência, é bondade para com o outro. Benevolência também é quando eu vejo alguém agindo de forma errada e ao invés de eu estar apontando o dedo, estar gesticulando, estar reclamando, estar julgando, condenando, eu entendo que aquela pessoa ainda não tem condições de agir da forma que eu considero como correta, né? Eu acho que é vamos dizer, a certa. E que pode ser, realmente, o que eu acho pode ser o certo. Ou talvez eu esteja enganada. Porque a gente não tem a razão sempre, não é? A gente está sempre certo, gente? Não. Quantas vezes a gente está errado, né? E a gente, às vezes, só percebe isso depois que o tempo passa. É que a gente vai perceber. Eu podia ter falado de uma outra maneira, eu podia ter sido um pouco mais carinhosa, eu podia ter segurado a minha onda e não ter falado nada, eu podia não ter invadido aquele espaço, porque às vezes o assunto nem é nosso, mas a gente quer interferir, né? Dando um palpite, vamos colocar assim, né? Então, essa bondade vai fazer surgir a doçura, a gentileza. Então, essa característica da bondade produz outras coisas muito boas também. E vamos lá, vamos seguir. Lá no Evangelho diz assim: existem pessoas que trazem nos lábios um sorriso e no coração veneno. Sabe as pessoas que estão sorrindo, mas que não estão sentindo isso realmente? Aí eu coloquei duas figuras ali só para curiosidade, tá, gente? Onde vocês acham que existe o sorriso verdadeiro? No primeiro? O que fez vocês acharem que o primeiro é sorriso verdadeiro e o outro não é? A expressão. Exatamente. Um estudo feito por um cientista chamado Duchenne, tá? Tanto que a gente chama de sorriso de Duchenne, tá? Porque o sorriso verdadeiro, ele mexe com esses músculos daqui e também dessa área do nariz. Fica um monte de ruguinha, ó. Os pés de galinha, que a gente chama, né? O sorriso forçado não faz isso. Aí disse que não é um sorriso verdadeiro. Só que a gente precisa entender que nem sempre esse sorriso que a gente dá assim, né? Nem sempre é porque a gente está sendo falso. Às vezes a gente sorri para que o outro não perceba a nossa dor. Às vezes a gente sorri para que o outro não seja envolvido em um problema. Então pode não ser com má intenção, mas não é um sorriso verdadeiro. Porque o sorriso verdadeiro, ele ilumina tudo, ele mexe com muitos músculos, né? E o que o Evangelho vem trazendo é destacando essa situação. Sabe aquela pessoa que fora de casa sorri, é uma doçura, né? Mas dentro de casa é o catiço, desculpa o termo, sabe? Sabe aquela pessoa que sorri na frente dos outros, mas dentro de casa
traz uma série de situações para machucar, magoar, até atitudes de crueldade. É isso que o Evangelho está destacando. Nos lábios, um sorriso, no coração, o veneno. Dentro, está cheio de veneno. Segue, por favor, Josinha. Pessoas que são brandas, mas que mordem com a menor contrariedade. Aquelas pessoas que respondem manso, mas discorda dela só para você ver. Pisa no calo dessa pessoa. Dá uma cutucada nessa pessoa só para você ver. Como é que ela vai agir? Então, é aquela brandura só da aparência. E que, na realidade, como a gente está num treinamento, né? A gente está tentando ser uma pessoa melhor, a gente até tenta vestir, passar essa maquiagem de calmo, né? De brando, de tranquilo. Mas que, na realidade, gente, a gente ainda não é dessa brandura toda. É treino. Mas qual é a intenção? Eu estou tentando ser uma pessoa melhor. Tentando. Uma coisa é você ter a intenção de, a outra coisa é você fingir. O fingimento, é isso que o Evangelho está destacando. A pessoa que faz isso para realmente aparentar para os outros a tranquilidade, né? Que não tem, mas que a menor contrariedade morde. E ali, gente, eu queria trazer um destaquezinho. Vamos prestar atenção. Ninguém recusa amor, mesmo que aparentemente reaja com aspereza, o que é falta de hábito em recebê-lo. Quantos já passaram por tantas situações difíceis, a vida está sendo tão difícil para essa pessoa, que quando ela recebe um gesto de gentileza, de carinho, ela, né? Não quer ninguém perto. Não consegue mais acreditar, não consegue mais confiar que aquela atitude é verdadeira. Está tão com o pé atrás, né? Como a gente diz, como a gente costuma falar. O pé está tão atrás que você já não consegue mais acreditar que é possível que aquela pessoa realmente esteja sendo verdadeira contigo, esteja sendo bondosa com você. Segue, por favor. Um outro trecho destacado, que eles dizem assim, algumas pessoas, falei eles, porque normalmente a gente vê esse comportamento nos homens, mas não necessariamente, tá, gente? O Evangelho fala dos tiranos domésticos, tá? Mas isso não quer dizer que sejam só homens que façam isso. Aqui mando, aqui na minha casa eu mando, e sou obedecido. E aí tem um complemento, né? Mas é detestado também. Então, aquela pessoa que às vezes tem uma posição de comando, coordena, cuida de algumas coisas, tem um cargo, uma chefia, alguma coisa fora de casa. Pode ser uma pessoa que venha falar para outras, palestrante, né? Fala de forma branda, trata com maior carinho e dentro de casa, qual é a atitude? De que forma age dentro de casa? Então, a gente trata bem os que estão fora e dentro de casa a gente deixa o pior. Como é que a gente trata os filhos? Uma vez eu escutei de uma companheira, né, de uma amiga, que ela aprendeu a lidar com os próprios filhos de uma forma mais carinhosa quando ela foi trabalhar fora e precisou cuidar do filho dos outros. Porque o filho dos outros ela tinha que tratar com muito carinho. Aí ela começou a perceber, se eu posso aqui ter paciência com essas crianças, que não são as minhas, eu lido com essas crianças, cuido dessas crianças, quando eu chego em casa eu vou tratar os meus filhos mal? Ou a gente vai para a evangelização e aprende, né, que a gente não precisa bater para educar uma criança. É difícil educar, é difícil dizer não, é difícil colocar limites para uma criança. Mas a criança ela não precisa apanhar para aprender as coisas, gente. Como é que a gente aprende?
É pelo exemplo, né? Aí a mesma situação, outra companheira de evangelização, quando nós estávamos no trabalho, ela dizia assim, filho, você não deve mentir. A mentira é uma coisa muito feia. Aí ligava alguém para ela que ela não queria atender, ela falava assim, ai, fala que eu não estou não. Como é que a gente ensina alguém a agir de uma forma mais branda? O filho bate no irmãozinho, como é que a gente ensina? É batendo nele? Se eu bato, essa é a forma de agir correta. É minha mãe, é meu pai. São eles que cuidam de mim, eles são os meus ídolos, vamos dizer assim, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Segue lá, Gisele. O Evangelho ele vem destacando para a gente a questão da hipocrisia. Vocês sabem o que significa essa palavra? O que é ser hipócrita? Alguém sabe? É ser falso, né? É você falar uma coisa, mas fazer outra. É você dizer, não deve mentir, mas você mente. Né? Não deve jogar lixo no chão, mas você joga. É quando você traz, né, uma mensagem, mas que você não consegue cumprir. Mas você cobra do outro aquela atitude. Você quer que o outro faça, mas você mesmo não faz. Isso é hipocrisia. Então o Evangelho, ele não está condenando a gente nos nossos erros, porque nós ainda erramos. Ele está condenando aquele que finge que não está errando, que faz as coisas escondidas, né? Quem é afável, quem é doce, quem é gentil, nunca se desmente. É assim o tempo todo. Não muda só porque está dentro de casa. Não muda porque está só com aqueles de maior intimidade. Sabe quando a gente guarda o nosso melhor para a rua? É o simpático, é o alegre, é o engraçado, é o que conta piada, é o que brinca, é o que desculpa tudo. Mas dentro de casa é uma outra história. Porque eu já aguento tanta coisa na rua, em casa eu vou ficar também fazendo a vontade dos outros? Segue lá, Josimar. Nós podemos enganar as pessoas, mas a Deus a gente não engana. Deus, ele percebe quem nós somos. E ele entende a nossa capacidade. Ele está tentando pegar, né? A nossa capacidade de ser melhor. Mas a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente deve agora, de uma vez, né? A gente ainda vai errar. Então, só para a gente lembrar, ó, Deus te vê, Deus te ouve, Deus te entende, Deus te protege, te sustenta, te consola, te dá paz, te acompanha, cuida de você. Deus está o tempo todo fazendo isso pela gente. E entendendo no momento da nossa dificuldade, da nossa queda, quando a gente não aguenta certas coisas e a gente fala mesmo que muitas vezes não deveria, ele entende até isso também. Tá? Vamos lá, Josemir. Aí, gente, nós vamos chegar a um momento agora em que eu vou pedir a ajuda do companheiro, tá? Vocês já brincaram ou já viram alguém brincar de um joguinho chamado Muda? Encenação disso? Já viram isso? Se algum voluntário quiser participar, eu vou chamar, hein? Então, vamos lá. Existem algumas coisas que nos tiram do sério, né? Tem coisas que colocam a gente irritadíssimo. Eu não sei o que tira vocês do sério. Eu fiz uma lista ali, ó, de algumas coisas que podem fazer assim. Fazer com que a gente fique incomodado, irritado, né? É uma energia, né? Vamos lá. Uma delas, não sei se irrita vocês. Vão observando. Alguém te interrompe várias vezes enquanto você fala. Irrita vocês, gente? Incomoda? Uma pessoa responde de forma ríspida sem nenhum motivo aparente. Dá um fora, né? Dá aquela resposta bem grosseira.
Um conhecido te pede um favor quando você está cansado, estressado. Durante uma reunião, alguém critica a sua ideia sem nem te ouvir direito. Você começa a falar, a pessoa já te dá um corte. Não, isso não funciona não. Isso não vai dar certo. Não, não é desse jeito. Não é assim que se faz. Você envia uma mensagem com carinho, recebe uma resposta curta e fria. O WhatsApp, ele tem esse problema, né, gente? Você manda aquele carinhozinho pelo WhatsApp, uma coisa fofa. Aí a pessoa bota um okzinho desse. Fala, amor. Ah, é. Manda mensagem, de repente apagou. Aí a gente bota aquela figurinha. Deus viu que você colocou. É verdade. E o WhatsApp, ele não leva a emoção do que você está postando, você está colocando, né? É lógico que assim, quando você bota seu áudio, vai emoção na sua voz. Mas a gente tem mania, não sei vocês. Tá difícil hoje, né? Aí, tira do sério? Tira do sério ou não? Então, a gente, às vezes, quando a gente fala, vai alguma coisa da emoção, mas o escrito não. Às vezes você escreveu com uma intenção, o outro não interpreta do jeito que você queria, entendeu? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Certas coisas não são para serem faladas pelo WhatsApp. Pelas redes sociais. Exatamente. Ele é rápido, ele chega na hora, a pessoa lê rápido, se é uma pessoa que tem costume de olhar, vale a pena por conta disso, mas tem que ter cuidado. Assuntos mais sérios, né, que mexem com a nossa emoção, a gente deve evitar estar utilizando pelo WhatsApp. Respira, pensa um pouco melhor e deixa para mandar mensagem depois. Quantas vezes vocês escrevem uma mensagem, quando já está para botar, você olha, não, peraí, apaga tudo. Não vou mandar não, melhor não, né? É esse cuidado que a gente precisa ter, né? Você explica algo com paciência, a pessoa responde como se não estivesse ouvindo. Isso irrita vocês? Irrita? Não foi de propósito, companheiro. Uma pessoa próxima acorda mal-humorada e desconta em você. Né? Será, Senhor? Será que a gente faz isso? Eu não creio. Né? Um familiar solta um comentário que te machuca, ainda que sem intenção. Não, nossa, você engordou, né? Nossa, como você engordou? Né? Sem intenção. Às vezes é sem intenção mesmo, a pessoa não tem muito filtro, né? Mas a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala, de que maneira aquilo vai chegar no outro, que vai doer, vai incomodar a gente. Você se esforça bastante, a outra pessoa parece não valorizar nada do que você faz. Todo esforço que você tem parece que é nada, vai por água abaixo, não é? A gente precisa entender que o outro é o outro, gente. O que a gente está fazendo? É pela gente? É para a harmonia da família? É para ter paz no nosso lar? Ou é para ter a aprovação do outro? Isso não acontece só dentro de casa, não. Acontece na casa espírita. Não sei, aqui não, né, gente? Aqui no Aura Celeste provavelmente não, mas lá na casa que a gente vem, no Esperança em Cristo, como também é uma família, né? Acontece algumas coisas, a gente fica chateado com a maneira que o outro fez, com a maneira como ele agiu. No nosso trabalho profissional, né? No lidar com o nosso companheiro, com os nossos filhos, com a vizinhança, né? Eu não sei se vocês têm dificuldade com o vizinho, mas lá de onde a gente veio, tem umas coisas assim, sabe? Que incomodam um pouco. E a gente precisa estar preparado para usar de gentileza, apesar daquilo incomodar. Aí, sinceramente, eu vou fazer uma encenação, tá, gente? Não está acontecendo de verdade. Sinceramente, Josemir, você não podia ter colocado... Já você não vai trabalhar agora, não? Você não pode estar mexendo... Meu Deus do céu, você não vê que eu estou ocupado, eu estou trabalhando aqui.
Caramba! Mas é isso que eu tô te pedindo, que você trabalhe. Mas eu tô fazendo meu trabalho aqui. Parou? Parou. É só uma encenação, gente. A gente não tá brigando de verdade. Muda. Artistas perfeitos. O que é que você Muda. precisa? Por favor, você pode selecionar o slide e avançar um pouquinho? Claro, claro. É, o próximo. Existem formas da gente trabalhar, da gente falar com o outro. O joguinho do muda é mais ou menos assim. A gente responde na lata, sabe, na lata? Do jeito que a gente quer. Aí vem alguém e fala, muda, reformula. Só que para a gente fazer isso no dia a dia, a gente precisa respirar antes de responder. A questão é essa. A gente responde no impulso, no automático, no jeito que a gente aprendeu. Quando criança, de repente nossos pais respondiam assim. A gente viu do jeito que eles faziam. Mas a gente precisa fazer do jeito que os nossos pais faziam? Será que a forma como eles faziam era melhor? Era a forma que eles sabiam, gente. Era a maneira como eles sabiam. Talvez eles não tenham tido a oportunidade de aprender de uma outra forma. Mas hoje nós estamos aprendendo de outro jeito. Vocês estão aqui comungando. Gente, comungar é estar no ambiente compartilhando ideias, emoções, sentimentos. Quando algo não está bom, vocês têm com quem falar. Essa casa aqui eu tenho certeza. Tem alguém que te escuta, tem alguém que te ajuda de alguma forma. Se eu não estou conseguindo lidar com alguma coisa dentro da minha casa, eu tenho como desabafar com alguém aqui. E talvez esse conselho me ajude lá dentro da minha casa, no meu ambiente de trabalho, no meu relacionamento. De alguma forma, eu vou ser ajudada porque eu vou levar um pouco de paz para dentro da minha casa. Esse jogo do muda, a gente precisa estar fazendo no dia a dia. Antes de responder, vai, Josemir, mais um exemplo, por favor. Pense em alguma coisa que nunca acontece lá em casa, por favor. Só mais um exemplo para vocês acompanharem aqui a nossa... Pensou? Você fala. Já são 7 horas, você não vai levantar, não? Mas eu tô cansada, Josemir. Qual a necessidade? Eu não tenho nada, eu sou aposentada. Por que eu tenho que acordar cedo? Amor, eu vou levantar daqui a pouco, né? Daqui a pouco eu vou só preparar a página aqui do meu WhatsApp e já vou levantar. Só que na hora a resposta que vai sair primeiro... Ah, é por que eu vou acordar agora? Acordar cedo por quê? Eu não tenho necessidade de acordar cedo. Eu tô aposentada. Mas eu tenho necessidade de responder desse jeito? E por que a gente deixa? Porque aquilo nos tira do sério. Na realidade, gente, o que acontece? Isso acaba mexendo com o nosso orgulho. Quem é ele para ficar me mandando acordar cedo? Que abuso, não é? Não é isso, amor? É melhor. É melhor. Vamos seguir. Segue aí, por favor. Aí, vamos lá, gente. Instagram, memezinho. Eu sou calma. Algumas pessoas é que me irritam. Que me tiram do sério. Olha lá. Tem gente que cansa a minha beleza. Eu sou calma. O problema está no outro. Não está. O problema não está no outro. Sim, as pessoas vão agir para nos tirar do sério. Mas só vão nos tirar do sério porque a gente permite. Que a gente deixa. Porque a gente abre uma brecha imensa para que o outro nos afete. E a gente precisa ser o que a gente é. Mas na tentativa de nos melhorarmos. Até porque, depois que a gente responde dessa forma brusca, como é que a gente se sente? Na hora, é satisfatório. Porque na hora você joga tudo no outro. Mas e depois, como é que você fica?
repensando aquela situação, e muitas vezes a gente fica pensando assim, será que eu podia ter feito diferente? Será que eu poderia ter respondido de uma outra maneira? Será que eu poderia ter evitado aquela briga logo de manhã? Aquela discussão desnecessária? E a gente gasta energia, tá, gente? Quando a gente está com raiva, quando a gente responde dessa forma, a gente gasta energia, perde energia. E isso afeta o nosso corpo. Aí o coração está batendo mais rápido, aí vem uma dor de cabeça, aí vem uma dor de estômago. Aí a minha pressão, ó, se eu sou hipertensa, fica vermelha, né? Porque a gente deixa que aquela situação nos afete a esse ponto. Quando? Até na encenação corpo reage. Só que como é uma encenação, a gente volta rápido, né? Agora, quando é de verdade, não é assim, não. Até o corpo retornar, você já teve descarga de hormônios no teu sangue, já mexeu com as questões do cérebro. Ou seja, se a gente vivesse na gentileza, na brandura, na serenidade, a gente teria mais saúde. Só que o mundo que a gente vive, ele não oferece tantas condições para isso. Resumindo, é um trabalho de cada um. É um trabalho interno que cada um vai ter que ir fazendo a cada dia, gente. Aos poucos. É conquista. Ser gentil, sereno, afável, doce, brando, é conquista. Por isso que Jesus falou, bem-aventurados, porque esses que conseguem são mais felizes. São bem mais felizes. Segue lá, João. Voltando à nossa conversa, né, inicial. Sou o que sou, caminhando para um ser ideal. Eu não vou conseguir fazer isso de pronto, agora, com todo mundo, o tempo todo. Eu vou de vez em quando dar uma escorregada, mas eu vou treinar, respirar antes de responder. Ser mais tranquilo para dar a minha resposta. Deixar aquela raiva da hora passar para depois falar. Pode seguir, João. E nós finalizamos assim, tá, gente? Que a gente possa levar essa paz desse ambiente para dentro da nossa casa, mas não esqueçam, principalmente dentro da gente, tá? Para a gente ter menos problemas, né, no nosso dia a dia, tá bom? Jesus abençoe vocês.